Pessoal, então, boa tarde aí para todo mundo. Obrigado aí quem está aguardando aí até a última sessão, quem vai continuar, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos aí. Como a Nélia acabou de dizer, né, a gente está aqui para a nossa última apresentação do dia aqui no TDC, nessa trilha aí de AWS. Eu até usei um template aqui, né, verde e amarelo, para já preparar para amanhã, né? Então, amanhã tem jogo, a Marília falou aí, então a gente já vai entrando ali no clima. Eu até achei um layout ali verde e amarelo, eu falei, é esse, então vamos que vamos. A proposta hoje é a gente falar aqui um pouquinho do IAM Roles Anywhere, entender como é que a gente pode utilizar na prática ali esse recurso, entender os casos de uso, onde ele pode ser uma boa escolha, o que ele pode ajudar a gente a resolver ali numa arquitetura. É um recurso relativamente novo, ele foi lançado ali em julho de 2022, então, relativamente novo, né? Uns 6 meses aí. Pelo que eu vejo na prática, poucas pessoas conhecem, então resolvi falar desse tema e a gente vê na prática, entender como é que a gente pode utilizar, né? Antes de começar, me apresentar aqui rapidamente para vocês. Algumas pessoas aqui, pelo que eu estou vendo no chat, já conhecem, bacana demais. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Dan Rezende. Atualmente eu estou aqui no time de Technical Trainer, no time de treinamento e certificação da AWS. Já trabalho aí na área de TI já há mais de 12 anos. Eu sou de Goiânia, de Goiás, então estou falando aqui de Goiás com vocês. Possuo algumas certificações, dou vários treinamentos, sou bastante ativo ali no LinkedIn, gosto bastante de compartilhar conteúdo, principalmente quando a gente vai participar de eventos como esses. Então, sinta-se à vontade, quem quiser seguir lá, direto eu compartilho conteúdo, coisa nova, dica de certificação. Mas vamos para o conteúdo, a gente não está aqui hoje para falar do Dan, e também hoje não é para falar de certificação. Hoje é para falar desse recurso aí relativamente novo, entender como é que a gente pode utilizar. Então, primeiro aqui eu vou começar com a agenda do dia, né? Eu dividi aqui o nosso material em algumas partes para ficar uma ordem lógica e de fácil compreensão. Eu sei que aqui a gente tem pessoas de diversos níveis, então eu quero fazer um fluxo aqui que dê para todo mundo entender. Então, a gente vai começar com uma rápida introdução ali, para a gente falar um pouquinho o que é esse IAM Roles Anywhere, Dan, para que serve, que serviço que vai se encaixar, como que eu uso. Então, fazer uma introdução breve ali, já linkando ali com o porquê, né? Por que utilizar esse serviço? O que ele vai me ajudar ali, essa funcionalidade, aonde que isso aqui vai encaixar. Depois a gente vai entender o caso de uso e passa para os conceitos de implementação. Então, a gente vai ter 2 demos aqui durante essa nossa sessão, que é curtinha, 30 minutinhos, mas eu separei 2 demos, a gente vai para a console, depois que a gente vê ali os conceitos do que precisa para a implementação, a gente vai para a console, vê ali o que é, como é que a gente projeta ali, depois a gente vê como que seria. E aí, vai que a demo não funciona, né? Não sei como é que tá os deuses da demo hoje, então eu trouxe aqui alguns prints para ilustrar, a gente passa por eles para elucidar ali o entendimento e faz uma segunda parte de demo, um pouquinho hands-on também, para a gente ver como é que é isso na prática, como é que é o IAM Roles Anywhere funcionando. E, no final, claro, né, vou deixar aí um material de referência para quem quiser consultar, quem ficar até o final, tem um material bem bacaninha aí para quem quiser implementar e utilizar o Roles Anywhere, tá bom? Vou acompanhar no chat aqui, de vez em quando eu dou uma olhadinha, for alguma coisa aqui mais técnica, a gente responde depois, vocês deixam aí o pessoal pegar a dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é o IAM Roles Anywhere, né? A ideia dessa funcionalidade é a gente estender o uso das roles do IAM, né? Usar as roles que a gente já usa no IAM para as nossas cargas de trabalho, para o que a gente usa fora da AWS. Poxa, Dan, como assim? Como é que eu vou estender o uso das roles? A gente já não usa lá o IAM? Aqui a gente está partindo do pressuposto que você já entende ali um pouquinho o que funciona, como que funciona o IAM, né, o Identity and Access Management, o serviço que a gente vai utilizar para criar usuário, criar os grupos de usuários, criamos as nossas políticas, criamos as nossas IAM roles, né? Eu tenho um EC2, a EC2 vai acessar um EC3, eu coloco um IAM role, é melhor eu utilizar um IAM role do que usar uma Access Key Secret Key, porque Access Key Secret Key é de longo prazo,
IAM Role usa lá o STS, o Assume Role, credencial temporária. Então, a ideia é a gente está querendo estender esse uso de IAM Role para workloads que estão fora da AWS. Então, usar ali as mesmas políticas que a gente já tem lá no IAM. Então, eu já crio política, já crio ali o que eu uso com o meu ambiente, mas eu quero estender para o meu ambiente local. Às vezes a gente tem ali um data center, usa um ambiente híbrido, né? Posso ter um data center, um on-premise, às vezes a gente tem outro provedor de cloud, às vezes a gente tem filiais que precisam acessar recursos na AWS. Aqui é uma ideia para a gente estender as IAM roles para esses recursos que estão fora. Dessa forma, utilizando credenciais temporárias e eliminando credenciais de longa duração. Poxa, Dan, mas por que eliminar credencial de longa duração? Bom, por uma questão de segurança, para a gente melhorar a nossa postura de segurança. Quando a gente vai lá, cria um usuário do IAM, gera uma access key e uma secret key, eu preciso tomar muito cuidado com essa access key e secret key. Geralmente todo mundo, numa empresa ou noutra, já viu alguma história, tem alguma história para contar de algum amigo, que sem querer, poxa, Dan, sem querer, comitei a chave, porque eu estava usando a chave no meu script, a chave no meu código, sem querer eu comitei a chave no Git, alguém pegou essa chave, começou a subir um monte de máquina na minha conta, precisei abrir um ticket, invalidar a chave, etc. Então, para a gente ter um cuidado a mais e evitar esse uso, né? Pode usar? Pode, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Para evitar o uso, chega o IAM Roles Anywhere, que às vezes para determinados cenários, ele vai ajudar a gente. Não vai precisar de utilizar essa credencial de longa duração. E aí a gente mantém os mesmos controles que a gente tem nos moldes de implementação, de pipeline, de CI/CD na AWS, para as aplicações que eu estou implementando em outro lugar, fora da AWS, por exemplo. Pode ser um ambiente on-premise. Isso me ajuda a simplificar migração de carga de trabalho, por exemplo, que está fora da AWS para dentro da AWS. E aí a gente vai ver ali, vou passar alguns cenários ali também. Seguindo, por quê? Poxa, Dan, por que eu vou considerar utilizar esse IAM Roles Anywhere? Então, eu trouxe aqui 3 pontos. Primeiro, segurança, né? Então, obter credenciais temporárias, que é quando a gente faz o Assume Role, que é utilizando o IAM Role, que é deixando de usar Access Key, Secret Key, geralmente, né, desculpe o termo, mas a gente fala, né, chapada no código, ou hard code no código da aplicação, ou naquele meu script Python que faz um backup, e etc. A gente tenta melhorar a postura de segurança, parando de utilizar dessa forma e utilizando credenciais temporárias. Então, eu autentico, pego uma autorização, tenho uma credencial temporária. Vai funcionar por alguns minutos. Eu preciso consultar o serviço de novo. Autentica, pego uma outra credencial temporária. E não uma credencial de longo prazo. Porque a Access Key e Secret Key que a gente gera lá no usuário do IAM, ela fica funcionando até a gente ir lá inativar ela, excluir ela. Um outro fator de por que utilizar, ajuda a reduzir custos operacionais e a complexidade, né? Por quê? Porque eu vou utilizar os mesmos controles que eu já tenho aqui na nuvem, que eu já tenho na AWS. Eu uso esses controles lá no meu ambiente on-premise também, ou nas minhas outras aplicações. Agiliza quando a gente tem que migrar cargas de trabalho de fora da AWS para a AWS, e eu já preciso começar a usar alguns serviços. Eu quero que minha aplicação já comece a utilizar, por exemplo, as chaves do KMS. Eu quero que a minha aplicação já grava backup dentro do S3. Eu quero que a minha aplicação utilize o nosso serviço do Secrets Manager para guardar os nossos segredos. E assim por diante. A gente já começa a utilizar e de uma forma segura. Aqui eu trouxe um diagrama para dar um exemplo, né, para dar uma contextualizada. Vamos tentar deixar aqui mais palpável esse caso de uso, Dan. Imagina que a gente tem uma aplicação que roda aqui no on-premise, né? Então, ambiente externo, tá aqui, ó, na outra rede, um ambiente externo. Só que a gente usa as APIs do S3, o S3 é um serviço que funciona via API, é um serviço web de storage, né? Imagina que a gente tem uma aplicação rodando aqui, e eu chamo as APIs do S3 e eu consumo um bucket do S3. Ou talvez eu consuma uma tabela do DynamoDB para gravar dados dessa aplicação que está lá no on-premise. Como é que faz para mim poder interagir com a AWS? Então, geralmente, a gente tem ali para a aplicação, a gente integra, né, usa um CDK da aplicação para poder gerar ali uma integração, consumir os recursos, chamar as APIs, ou às vezes a gente usa via CLI, tem um script que vai lá, e aí geralmente
o pessoal usa muito Access Key e Secret Key. E a ideia desse serviço aqui é mostrar que a gente tem uma forma diferente de fazer e melhor, mais prática, mais segura, né? Pode ser uma aplicação rodando em outro provedor de cloud, pode ser uma aplicação, um device, um serviço de mensageria. Então, aqui a gente tem vários casos de uso onde a gente pode utilizar o IAM Roles Anywhere para gerar essas chaves temporárias de forma segura e permitir que a gente venha aqui e consuma os nossos serviços dentro da nossa conta AWS. Ah, entendi. Começou a fazer um pouquinho mais de sentido. Então, se eu tenho uma aplicação externa ou em outro provedor de cloud, uso o S3, uso o Dynamo, bacana. Pode ser também para usar uma chave do KMS, para usar o Secrets Manager para guardar o segredo. Entendi. Dan, mas eu tenho esse cenário aqui hoje, eu já tenho aplicação aqui no On-Prime, se eu tenho aplicação aqui em outro serviço e eu uso, funciona. Às vezes você faz essa autenticação com Access Key e Secret Key. E aí a gente aqui está querendo melhorar a postura de segurança. Beleza? Então vamos falar de como que a gente usa. Como é que a gente começa a utilizar? Porque o IAM, Dan, eu vou lá na console, eu crio usuário, eu crio a política do IAM, eu atacho a política do IAM lá no usuário para dar as autorizações, se ele vai ter o S3, se ele vai ter EC2, gera uma chave, Access Key, Secret Key, ou usuário e senha, se ele for usar via console, e está funcionando. Dan, como é que eu vou usar esse IAM Roles Anywhere? Vamos aprender aqui. Então, basicamente, de uma forma resumida, aqui a gente está falando de outro tipo de serviço, outro tipo de implementação e de autenticação, né? Então, a gente vai precisar primeiro de um certificado. Então, a gente pode utilizar lá, para gerar esse certificado, a gente pode utilizar o serviço do AWS Private Certificate Authority para poder gerar esse certificado lá. A gente vai ter que criar o que a gente chama de Trust Anchor, ou seja, a gente vai ter que criar uma relação de confiança ali entre esse certificado para poder funcionar ali a hora que eu for autenticar. Vou mostrar na console, tá? Só explicando o conceito. Depois a gente vai ter ali um Authenticating Certificate, que é ali o certificado de entidade final ali, que a gente vai utilizar para assinar a requisição que vai fazer a sessão, que vai criar a sessão ali. Então, a hora que eu vou autorizar ali para ter uma sessão. Quando eu fecho essa sessão, quem fechou essa sessão, né, fez o cara crachá, vamos dizer assim, né, porque aqui a autorização, pessoal, em vez de ter usuário e senha, ou em vez de ter o Access Key e Secret Key, quem que vai autenticar o certificado? Então, a gente passa a fazer uma autenticação via certificado do tipo X509, tá? Então, a gente vai utilizar certificado para fazer essa autenticação. Uma vez que autenticou, ele tem que ganhar uma autorização, né? Eu quero consumir serviço lá na AWS. Como é que eu vou ganhar essa autorização? Eu vou usar Role Profile, que é basicamente as roles do IAM. Vou mostrar também na console. Então, a gente vai ter ali, né, o que permite, o que dá a permissão para mim poder consumir um serviço. E aí a gente vai para a nossa primeira demo, a gente vai navegar na nossa console e entender o passo a passo para a preparação do IAM Roles Anywhere do lado da AWS. Veja bem, a gente tem duas preparações aqui. Eu preparo primeiro a conta da AWS com o certificado, a relação de confiança, o Trust Anchor, e depois a gente vai preparar o meu device. Quem que vai, externo da AWS, acessar a AWS e consumir um recurso. Então, são duas preparações, por isso que é duas partes da demo. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui para a minha console da AWS, deixa eu ver como é que está o meu retorno aqui, acho que está bacana. Eu vou vir para a console da AWS e vou acessar primeiro o meu serviço de certificado, né? Então, eu posso utilizar ali o serviço do Certificate Manager, por exemplo, onde a gente pode gerar os nossos certificados lá. E aí agora, se vocês observarem, quem não usou o serviço ali há alguns meses, acho que uns 3 meses mais ou menos, a gente teve ali uma divisão, que agora a gente tem um serviço que a gente pode criar as CAs privadas, que ele mudou. Agora é o AWS Private Certificate Authority. Então a gente tem 2 menus de serviço aqui. Aqui está uma CA privada que eu criei, direto aqui no serviço. Posso fazer criando um certificado autoassinado na minha máquina, Dan? Pode, tá? Pode, funciona, tá? É os mesmos passos, basicamente. Aqui eu fiz gerando um certificado. Eu até tenho um outro aqui que eu já deletei, que eu estava fazendo teste, fazendo demo. Então, eu criei um certificado aqui. Como é que eu crio um certificado desse, Dan? Certificado privado, ele é cobrado, tá? É diferente do ACM ali, que a gente gera aquele certificado ali para usar para fazer o SSL, lá no CloudFront, no
no balanceador de carga, esse de CA privado, ele é cobrado. Então, antes de criar na AWS, dá uma lida lá, para você ver o custo, tá bom? Aqui, como a gente tem uma conta de teste, isso aqui é só teste, terminal, vou deletar tudo, eu criei para testar. Se eu abrir o certificado aqui, ele me mostra, né, o que eu criei no certificado, ele é um certificado do tipo root, tem aqui o que eu coloquei na descrição do certificado, beleza. Então, qual que era o passo? Vim aqui no Create Certificado, para uso geral, vai ser um certificado do tipo root, preencha as informações aqui, pode ser o RSA 2048 mesmo, cria o certificado. Não tem muito segredo, eu estou criando uma root CA aqui. Vou precisar dessa root CA para quê, Dan? Para fazer o anchor, né? Para fazer a âncora que vai confiar nesse certificado para a autenticação que eu quero fazer. Beleza. Criei aqui no root CA, agora a gente vai lá no serviço do IAM, né? O IAM Roles Anywhere, ele está aqui dentro do serviço do IAM. Então, acessei a console do IAM, eu vou no menuzinho aqui de Roles, tá? Vou acessar as Roles, e aí a gente tem as nossas Roles que a gente trabalha aqui. Se eu descer lá embaixo, olha cá, a gente tem as Roles Anywhere. Esse aqui que é o serviço. Então, eu tenho aqui, ele já fala, ó, para a gente fazer acesso de aplicações que não estão na AWS e fazer acesso aos serviços AWS. Vai utilizar certificado do tipo X509 para a gente ter credenciais temporárias. Joia, é isso que eu quero. A gente quer credencial temporária. Então, eu vou aqui em Manage para gerenciar esse serviço. Detalhe, o IAM é um serviço global. Quando a gente entra no IAM Roles Anywhere, ele é por região, tá? Então, se vocês usam múltiplas regiões, vai ter que fazer a configuração em múltiplas regiões onde vocês querem se autenticar. Dito isto, aqui ó, tem os setup steps aqui, ó, que estava minimizado. Se eu clicar aqui, pessoal, ele me dá aquelas fases igual eu coloquei no meu slide. Primeiro, estabelecer uma relação de confiança, configurar as roles e usar. Para configurar a relação de confiança, eu tenho aqui, ó, Create Trust Anchor. O que eu faço para criar aqui? Eu vou dar um Create, dou um nome para ela, escolho se eu estou utilizando um certificado lá do meu serviço, né, de Private CA, ou se é um externo, ou seja, se eu criei um auto-assinado, né, eu posso vir aqui e fazer o upload dele. Então, vocês conseguem fazer com o certificado auto-assinado, beleza? No caso, eu fiz com Private CA, então ele me lista aqui o que eu tenho. Eu poderia marcar ele aqui e criar uma confiança, confiar nesse certificado para fazer essa autenticação. Como eu já tenho criado, eu vou cancelar. Olha aqui a minha Trust Anchor já criada, ó, pessoal. Por uma questão de tempo, né? A gente tem pouquinho tempo aqui, já deixei criado para a gente ser rapidinho. Então, eu vou aqui, clico aqui no demo, beleza. Só fiz esse Trust Anchor, deu um nome de demo para ele. Ele está confiando lá no meu certificado que eu mostrei para vocês. Voltando aqui, Step 2, configurar as roles. Então, aqui embaixo a gente tem os profiles. Eu preciso configurar o profile role. Como que eu faço isso? Create profile, dou um nome para o profile, não tem muito segredo. Seleciono qual role vai estar vinculado a esse profile. Esse profile role é quando eu fazer a autenticação, é o que vai me dar os acessos. Olha, quando o Dan fizer o acesso aqui que ele autenticar, que role que ele vai pegar? É disso que a gente está falando, beleza? Então, escolho aqui qual role que eu vou pegar, se eu vou ter alguma política inline aqui ou não, se eu não quiser eu posso tirar essa política inline e crio essa profile. Aqui eu estou dizendo para o Role Anywhere, falar assim, olha, quando o Dan se autenticar, vier com esse certificado aqui que ele está confiável, se autenticar, ele pega essa role aqui. Então, eu criei essa role aqui. Muita atenção aqui, ó, tanto no Trust Anchor, eu tenho o ARN, que é o Amazon Resource Name, ou seja, é o nome que eu posso identificar essa role na minha conta da AWS. Eu vou precisar desse ARN, quando a gente for autenticar, já mostro. Vou precisar do Trust Anchor e vou precisar do profile que eu vou assumir, né? Eu vou fazer um assume role aqui nesse profile. Então, eu tenho um ARN do profile, olha só, eu vinculei uma política nele. Então, a gente pode vincular uma política, pode editar, pode permitir mais funcionalidades, né, dependendo. Aqui eu criei uma política simplesinha que é um S3 Read Only. Essa política eu criei aonde, Dan? Se eu clicar aqui, ela é um IAM Role. Então, eu vou lá, ó, para as roles do IAM e tá aqui, ó, demo S3 Read Only, criei só para essa demo. Tem aqui a política do S3 Read Only, só tem isso para ele fazer. E eu criei uma relação de confiança, ou seja, eu coloquei que essa IAM Role confia no serviço do Roles Anywhere.
Eu vou passar lá no final uma documentação, um blog post de como que vocês podem seguir para configurar, e aí tem essa política aqui, tá tudo mastigadinho na documentação, tá bom? Então aqui é só para a gente mostrar direto aqui, mão na massa, como é que funciona. Então, beleza. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. A gente vem aqui no IAM, tem que ter o certificado que eu já criei, depois eu venho aqui, crio a Trust Anchor, crio o profile, o profile role que eu vou utilizar. Salvo ali os ARN desse serviço. Bacana. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que exportar o meu certificado, né? Porque eu vou ter que usar o meu certificado para se autenticar. Inclusive, eu tenho que ter muito cuidado com o meu certificado. Eu não posso armazenar ele em qualquer lugar. Meu certificado é que é a chave agora. Meu certificado que vai fazer o cara crachar. Beleza. Então, a gente pode vir aqui no Certificate Manager e eu já tenho um certificado aqui. Eu dei o nome para ele aqui, né, um domain name de danresende.com. Eu já gerei esse certificado, né, baseado naquela CA lá que eu criei. Como é que eu faria isso aqui, Dan? Dou um request, seleciono que é private, né, um certificado privado, dou um next, e ele fala, ó, quem que é a autoridade desse certificado? Olha o meu certificado de demo aqui, que eu criei lá no private CA. Então, vinculo nele. Dou um nome para ele aqui e faço a requisição. Vou gerar esse certificado. Aqui eu deixei pronto. Nosso tempo é curto, reloginho está batendo. Então, está aqui o certificado, né? Está válido aqui. Se eu clicar nele, ele vai me falar, ó, aqui é o RN do certificado, e eu posso dar um export nele. Eu vou ter que fazer um export desse certificado para poder colocar lá no serviço que eu quero autenticar. Então, tem que dar um export aqui. A hora que eu for dar esse export aqui, ele vai me pedir uma senha, que a gente configura quando gera esse certificado, que é a passphrase lá. Então, eu coloco uma senha. Aqui eu já fiz esse export, gravei esses certificados, coloquei lá na máquina que eu vou usar para fazer o teste. Então, foi isso que a gente fez. Feito esse passo, agora, né, seguindo, finalizando a configuração na console da AWS, nosso próximo passo é configurar o ambiente, o dispositivo ou a aplicação. Quem que está externo, que o Dan quer se autenticar na AWS e ganhar as credenciais, né? Quem que eu quero autenticar lá na AWS para consumir algum serviço lá? A gente pode fazer isso, esse acesso, essa autenticação utilizando a AWS CLI, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, ou com SDK, se vocês quiserem já integrar isso com a aplicação de vocês. A gente vai passar isso aqui em prints, que eu deixei pronto para explicar, e depois a gente faz rapidinho hands-on, beleza? Então, como é que a gente faz? Autenticando lá no IAM Roles Anywhere. A gente vai preparar o ambiente para se autenticar com certificado do tipo X509. Como que eu preparo esse ambiente? Então, eu tenho uma máquina aqui, peguei uma máquina Linux, aqui é um EC2, vocês estão vendo, tá? Mas aqui é para simular, poderia ser uma máquina de fora, tá? Então, a gente primeiro prepara. Olha só, eu criei um diretório aqui, IAM Roles Anywhere, baixei para cá o AWS Signing Helper, a gente vai usar esse serviço aqui, vai fazer o download dele, baixar e usar ele para me ajudar a fazer essa autenticação. Lá na documentação tem um detalhamento dele certinho, tá bom? Baixei para cá ele, para essa pastinha, para esse diretório, baixei também o meu certificado. Inclusive, peguei o meu certificado privado, abri ele com a senha e gerei uma penha aqui sem a senha. Já deixei o meu private key aqui aberto sem a senha. Por quê? É opcional, a hora que eu vou fazer essa autenticação, ou eu passo a senha do certificado, ou facilita se eu já deixar ele aqui sem a senha já aberto aqui. Então, eu preferi deixar a minha private key aqui, uma PEN, sem a senha para facilitar. Então, basicamente, essa é a preparação do ambiente que eu faço. E aqui a gente armazenou, de novo, essas chaves aqui, né, esse certificado, é quem vai se autenticar. Então, muito cuidado, né, a gente não vai criar segurança por um lado e deixar de ter segurança por outro. Então, muito cuidado aqui com a gestão, quem tem acesso ali no certificado. Feito isso, preparei o ambiente, levei o meu certificado lá para a minha máquina. O que eu faço agora? Vamos fazer junto, ver como é que está isso aqui? Olha lá. Estou aqui conectado na minha máquina, tá bom? Então, estou aqui, se eu dou aqui para ver o diretório, eu estou dentro do IAM Roles Anywhere, e se eu dou um ls-la aqui, eu estou com aquelas informações aqui, igual no print, beleza? Ah, Dan, como é que está essa máquina aí? Deixa eu tentar dar um ls lá no S3. Opa, não tem permissão. Tem a AWS CLI configurada aí então, Dan? Vamos ver como é que está o AWS CLI. Ops. AWS configure. Ó, não está configurado. Ele está me pedindo a chave, access key, secret key, região, formato de saída.
Então, aqui só para dar um exemplo, para confirmar com vocês, não tem chave aqui. E se eu tentar dar um AWS S3LS, não tem permissão. Beleza. Só para a gente ver, seguir junto. Bacana, é esse passo aqui. Preparei o ambiente, fui lá, ó, ls-la, tá aqui o meu certificado, o meu sign-in helper. Tá prontinho para a gente utilizar. O que eu faço agora, Dan? Próximo passo é a gente utilizar o sign-in helper para se autenticar e receber as access keys, secret keys e o token da minha sessão. Então, eu vou fazer isso usando o quê? Usando o certificado. Então, a gente usa aqui ó, o sign-in helper, né, para pegar ali a função de credential proxies. Aí a gente vai passar. Esses são os parâmetros, também está na documentação certinho, inclusive para você copiar e colar isso aqui. Você só vai substituir, por exemplo, o local, né, aonde você colocou o seu certificado, o seu decrypt private key aqui, por exemplo, também, né, que já está decriptado aqui. A gente vai colocar o nosso ARN do Trust Anchor, por isso que eu falei que quando a gente faz a configuração lá, eu tenho que salvar. Então aqui, ó, esse ARN aqui é exclusivo da minha conta, tá bom? Inclusive daqui a pouquinho eu vou apagar, porque agora tá público, né? Daqui a pouquinho eu mato aquela conta de teste lá, crio outra conta depois para outra POC. Coloco também o profile ARN aqui. O que é o ARN, Dan? O Amazon Resource Name. Então é o nome único do meu recurso lá. E coloco a role que eu vou assumir. Passo esse comandinho aqui, o que vai acontecer? Quando eu rodo esse comando, se está tudo configurado certinho, eu me autentico na AWS com certificado e ganho o quê? Ganho um Access Key, ganho uma Secret Key e ganho um Session Token, que vai valer ali por alguns minutos. Tá aqui o token que ele me entregou. Ah, bacana. Então é assim que a gente se autentica? É isso aí. É assim que a gente autentica. Beleza, Dan, mas o que eu faço com isso aqui agora? Bom, agora com isso aqui, a gente vai configurar o AWS CLI. Então, a gente pode fazer aqui utilizando o export. Então, eu posso exportar a minha Access Key, posso exportar a minha Secret Access Key, pegando lá daquele export que eu ganhei lá. Exporto também a Session Token, né, o token da sessão. Exportei isso aqui, agora eu vou fazer o teste, né? Eu já ganhei as credenciais temporárias. Agora, eu vou lá e rodo um AWS S3 List Buckets e vou lá, eu tenho acesso. Então, a minha máquina, uma EC2 de outra conta fora, externo, utilizando certificado, se autentica na minha conta, ganha Access Key, Secret Key temporária e pode consumir os meus recursos da AWS. Esse é o poder do IAM Roles Anywhere. A gente fazer essa autenticação de um serviço para o outro sem utilizar a chave de acesso prolongado, né, como Access Key, Secret Key de usuário do IAM. Aqui são chaves temporárias. E aí a gente vai para a nossa segunda demo, para nós fecharmos, né, que aqui é a hora da verdade, né, até coloquei aqui é a hora da verdade, né, vamos ver se não vai pregar nenhuma peça na gente aqui, se vai tudo funcionar direitinho, então a gente vai para a prática ver essa configuração funcionando. Já fizemos a configuração lá na conta AWS, agora a gente vai, numa máquina de teste, rodar esse sign-in helper aqui, passando ali todas as informações para ver se a gente ganha o token, e a gente vai testar usar esse token para fazer um acesso no serviço do S3. Isso aqui poderia estar, por exemplo, lá no servidor externo, em outra empresa, num data center para gravar um backup, numa aplicação para utilizar uma chave do KMS para criptografar alguma coisa, numa aplicação para guardar segredos lá no Secrets Manager. Tem N casos de uso que a gente pode imaginar melhorar nossa postura de segurança utilizando IAM Roles Anywhere. Vamos para a prática. Então, eu vou voltar para a minha console, o ambiente está aqui, eu tenho uma colinha aqui do lado que eu vou utilizar. Essa colinha que eu vou colocar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o Sign-in Helper e vou passar ali o endereço do meu certificado, né, que eu vou utilizar, e os ARNs do meu Trust Anchor e da minha role que eu quero assumir. Opa, deixa eu copiar aqui, que estava errado. Vou colar aqui agora do jeito certo, olha lá. Então, eu estou colando o Sign-in Helper, fazendo o processo de credencial, estou passando o meu certificado, a minha Private Key, o Trust Anchor ARN, Profile ARN e a Role ARN. Está tudo aqui, já tinha deixado prontinho, porque a gente já criou lá na nossa conta. Então, rodando isso aqui, eu vou ganhar uma Access Key, Secret Key, um token de sessão temporário. Ganhei, está aqui. Pô, Dan, beleza, como é que eu vou usar? Ah, é o export, né?
Então, beleza, deixa eu pegar aqui, tem uma colinha aqui, eu vou fazer o export do ID, da Access Key ID, então, olha só, estou pegando ela aqui, exportei. Agora eu vou fazer o export da Access Key, vou pegar a Access Key aqui, a Secret Access Key, copiar certinho aqui para não dar erro, copiei, exportei. Agora a gente vai exportar ali a parte maior, que é o token, né? Então, eu estou copiando aqui agora o AWS Session Token. Cadê ele? Vamos achar, tá aqui, não quero copiar as aspas. E venho aqui, ó, ele termina aqui a hora que começa a parte da expiração. Ó, ele dá até aqui quando que expira. Vamos fazer rapidinho aqui antes que ele expira. Coloquei aqui, exportei. Fiz isso aqui, o meu AWS CLI já vai conseguir ir lá, ó, AWS S3LS. Opa, que eu fui lá e listei os meus buckets do S3. Então, estou usando as credenciais temporárias. E se eu chamar outro tipo de API, Dan, se eu chamar aqui, por exemplo, ó, vou limpar a tela, AWS, o S3 API do tipo list bucket, que eu quero fazer aqui agora. Opa, que eu... É buckets. Listei os buckets que está lá, como JSON também. Então, é assim que a gente utiliza IAI no Roles Anywhere. Então, imagina que eu tenho um Raspberry Pi em algum lugar e eu quero que um Raspberry Pi se autentica na AWS para gravar log no S3, para ingerir alguma coisa. Não quero colocar Access Key, Secret Key chapada no meu código. Posso utilizar o processo, utilizar os SDKs e integrar esse tipo de autenticação via IAM Roles Anywhere na minha aplicação, no meu dispositivo. Se deu tudo certo, a gente passa para frente. A demozinha era essa, bem simples. A gente foi lá e acessou o serviço do S3 sem ter Access Key e Secret Key. Então, agora, né, sabendo disso, dá para vocês planejarem, entender onde pode utilizar em outras aplicações, em outros cenários. Para ajudar vocês, pessoal, material 1 de 2, prepara o celular aí, mas eu também vou mandar aqui no chat, né? Não tem porquê não. Vou mandar aqui os meus contatos de novo, a documentação, o workshop e um blog post, tá, pessoal? São 2 QR Codes. Esse primeiro aí é um blog post que tem um passo a passo para quem quiser fazer essa implementação. Basicamente, o que eu fiz aqui, mas mais detalhado ali, para você conseguir reproduzir. E também tem os links lá do Signal Helper para você baixar e tudo mais. Mandei aqui também no chat. O segundo é um Deep Dive. Então, esse aqui, pessoal, é um workshop de 2 horas. Quer implementar na sua conta? Faz um deep dive aqui de 2 horas, tem um passo a passo, vai ajudar vocês ali passo a passo como é que utiliza. Então, o que eu fiz aqui, né, de modo customizado aqui, para encaixar em 30 minutos, você consegue fazer lá, seguindo passo a passo. E, por fim, fica só o meu muito obrigado, de novo aqui o amarelão para dar sorte para amanhã, né, para todo mundo. E aí, por favor, né, peguem 2 minutinhos aí, nem vai nem 2 minutinhos, escaneie o nosso QR Code, faça a avaliação da nossa sessão, é importante para a gente, ajuda a gente a estar sempre melhorando. E valeu demais, gente. Acho que foi quase em cima ali dos 30 minutos. Obrigado pela participação aí de todos vocês, obrigado mesmo. Tá aí os meus contatos, já mandei, tá ali o workshop e o blog post que vocês podem utilizar para poder implementar essa funcionalidade nova aí para vocês. Obrigado, valeu demais.